Mas eu volto agora para tentar o contato com o professor, com o doutor Paulo Saldiva, que agora acredito que está com a gente conseguiu restabelecer esse contato importantíssimo diante de um cenário que a gente sabe, a gente falava há pouco, tem muita neblina, mas principalmente muita fumaça. É muita fumaça em torno de todo o mapa do Brasil e isso preocupa e muito. A gente tem o doutor agora? Temos? Doutor, tudo bem? Sim, Nos ouve agora? tudo Bom bem, dia. Muriel. Prazer falar com você e com os telespectadores. Doutor, vamos começar entendendo um pouco desse cenário que a gente está vivendo. Estamos agora, hoje, nesse domingo, pelo menos na capital paulista, ganhando um respiro, né, com a umidade relativa do ar um pouquinho melhor também. A temperatura subiu bastante, mas de modo geral a gente tem visto um cenário muito difícil. A gente sabe que as temperaturas vão cair e a gente falava há pouco com uma meteorologista e ela nos disse a seguinte questão, que a frente fria que está vindo do oceano, ela não está varrendo a fumaça do mapa do Brasil. O que ela está fazendo, na verdade, é espalhar a fumaça. Então, essa fumaça ela vai continuar presente nas nossas vidas. Eu gostaria de entender, professor, para a gente começar, quais são as principais consequências quando a gente fala desse cenário de seca, de umidade do ar baixíssima e principalmente dessas fumaças que a gente está tendo que respirar todos os dias. Bom, Muriel, telespectadores, a qualidade do ar, aonde a gente vê que existem medidas em várias cidades brasileiras, incluindo São Paulo, se deteriorou muito e com isso é esperado que tenhamos alguns comprometimentos de saúde, né? Desde desconfortos leves e também algumas situações de internação e possivelmente aumento de mortalidade. Essa situação está muito pior na região norte e centro-oeste, onde ainda se continua queimando bastante, o que leva também a um cenário que enquanto a gente não romper esse bloqueio atmosférico que impede a entrada de chuvas, nós vamos continuar tendo problemas para a população brasileira. Isso, problemas de saúde. E isso mostra que, a partir desse momento, com essa lição que estamos tendo do Brasil praticamente tendo vários focos de queimada, nós vamos começar a ter que acelerar o processo de recomposição da cobertura vegetal e também melhorar a defesa e a vigilância, dos incêndios, porque isso representa uma enorme fonte de poluição que emite componentes tóxicos. Essa fumaça é tóxica e pode comprometer principalmente as pessoas mais vulneráveis da nossa população. Pois é, essa é a nossa principal preocupação no momento, né? Uma fumaça tóxica que a gente está respirando e as pessoas mais vulneráveis seriam as pessoas que têm realmente já alguma doença, alguma predisposição a doenças pulmonares e também seriam crianças e idosos. Quem que a gente pode falar que precisa ficar ainda mais atento diante desse cenário, doutor? Bom, basicamente são crianças que agora com o frio se tornam mais vulneráveis também. São crianças que têm que ser observadas se têm doença e controladas e os pais verificarem se apresentam chiado no peito, sonolência, febre ou secreção amarelada, porque essa é uma grande fonte de internação por doenças respiratórias. Nos idosos, né, acho que todo mundo sabe histórias de pessoas que com uma gripe desenvolvem pneumonia e depois fazem um quadro grave, às vezes hospitalar. Então, essas pessoas também merecem uma observação muito grande e controle das doenças de base. Se puderem ser protegidas de não sair às ruas ou eventualmente usar máscara na hora que estiverem saindo para céu aberto, seria melhor. Máscaras que têm uma proteção maior. E como aquelas que a gente usava no tempo da Covid, aquela Aquela que N95. passa por trás da cabeça, né? Exatamente. Então, esses são situações que e o sistema de saúde tem que acelerar, digamos, inclusive levar para atenção primária a vigilância dessa nova situação, que você não pode fazer, como, por exemplo, no caso da dengue, com fumigação, ou quando tivermos vacina, a gente pode usar um sistema vacinal. Só que não temos também
uma vacina contra a poluição. E a gente espera também, já tem estudos que a gente está mostrando algumas evidências, não foram publicados ainda, que a incidência de influenza e das viroses respiratórias é muito favorecida com essa colaboração que ela tem com a fumaça que está presente nas queimadas. Portanto, pode ser que mais pessoas peguem influenza já nas próximas semanas por causa do cenário que a gente está tendo agora, é isso? Exatamente, tanto porque essa fumaça enfraquece as defesas, mas essa fuligem funciona como um elemento facilitador da penetração do vírus nas porções mais inferiores do pulmão. Essas partículas, elas têm uma massa, né? Elas conseguem entrar muito na região distal do pulmão, causando então quadros de influenza um pouco mais graves. E isso, portanto, quem tiver indicação de tomar vacina de influenza, seria bom que fizesse. Pela influenza por si, que já é uma doença que vem todos os anos e nós temos vacina disponível, e ficar atento, né? Ficar atento para quadros respiratórios ou oculares que se manifestem nesse período. Doutor, agora com relação a exercícios físicos, alguma orientação específica, principalmente quem está no centro-oeste e no norte do país, que está sofrendo mais com essas queimadas, com essa fumaça muito forte? Tem gente falando para não fazer exercício ao ar livre, por exemplo. É uma orientação viável? É melhor, às vezes, ficar em casa do que fazer exercício ou ao ar livre realmente? Qual que é a orientação nesse caso? Porque a gente fica confuso. Veja, isso também é uma situação confusa porque depende muito da concentração, né? No caso por exemplo, antes dessa queimada, os exercícios ao ar livre, quando você pratica exercício, você coloca mais poluição para dentro porque você depende da respiração. No entanto, o exercício em si tem um efeito benéfico. A gente já calculou nas concentrações habituais da cidade de São Paulo, o benefício do exercício físico superava o malefício de respirar mais poluição, até 2 horas e meia de atividade física ao ar livre, o que é bastante. Hoje, esse tempo já reduziu para muito. Então, existe o risco de você, quando se exercita ao ar livre, você ter um prejuízo maior do que aquele que você almeja com o exercício. Então, para quem tem condições, as academias fechadas, e o pessoal gosta de correr, eu sei que é chato, né? Mas correr em ambiente fechado. E eu não acho que nesse período, principalmente no período de maior concentração da fumaça, aquela que já existe uma reação solar entre 10 e 4 da tarde, seria importante não fazer. Isso seria um alerta, inclusive, se a gente tivesse a colaboração, mesmo sendo esportistas profissionais, que as partidas de futebol fossem deslocadas para mais tarde, mas colocasse isso do ponto de vista simbólico, né? O futebol pelo meio ambiente, pela proteção da vida. E com isso seria possível a gente usar a força desses eventos de esporte coletivo, com grande divulgação, para usar como instrumento de divulgação das pessoas se protegerem. Quer dizer, o esporte profissional faria uma proteção dos praticantes de esporte amador. Uma conscientização, né? Importantíssimo, importante essa sugestão. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, por conversar com a gente aqui da CNN Brasil e tirar nossas dúvidas. Agradeço, então, essa participação do patologista, professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Mais uma vez, obrigada. Eu agradeço, Muriel, porque a cobertura que a CNN tem feito disso é do melhor nível. Então, parabéns pelo serviço de conscientização que vocês prestam à população brasileira nessa hora difícil. Obrigada, doutor, e obrigada também pelo seu trabalho.